Hermes Trismegisto, o senhor das sabedorias herméticas, o deus Ibis-Tote. São muitas lendas sobre esse nome por todo o globo terrestre. Hermes ficou famoso em todos os cantos. Hermes, ele não era um deus somente grego, mas ele foi muito adorado pelos árabes e também pelas pessoas que trafegavam pela rota da seda e a rota das especiarias. Tem registros de Hermes Trismegisto nos contos védicos indianos. Hermes, ele virou o senhor do Tantra, o senhor da sabedoria universal, aquele que guardava os mistérios herméticos, mistérios esses ocultos que estão hermeticamente fechados. É dito que Hermes é o senhor da escola iniciática, o Deus da sabedoria universal, e ele diz que as verdades, as sabedorias cósmicas estão presentes desde a parte microscópica até a parte macrocósmica. Então ele acredita que os padrões de repetição, os projetos e os programas da criação universal está presente com representações cósmicas e ao mesmo tempo com representações micro. Ele diz que tudo que está embaixo também está em cima e tudo que está em cima também está embaixo. Para todas as coisas do infinito tem a sua representação no mais grande e também no mais pequeno. E aí as verdades da vida, de acordo com Hermes Trismegisto, elas são reveladas vagarosamente ao longo do tempo. E isso é muito interessante, pois a vida ela é feita de meias verdades, ninguém é dono da verdade absoluta por completo, e a cada momento, a cada instante da vida, uma nova realidade vai se revelando no tapete da nossa existência. Uma nova realidade vai se expressando e acrescentando com sabedoria na nossa existência. E aí nós podemos compreender um pouquinho mais sobre esse ser nobre e divino. Eu vou contar para vocês um mito hermético grego do nascimento, da vida, das virtudes, dos dons e dos atributos desse senhor de Mercúrio, né? Lembrando que o Mercúrio, ele é o elemento secreto da filosofia alquimista, né? O elemento que faz a união, a liga universal. Hermes, ele é filho de Maia com Zeus. Maia é a deusa da escuridão, é a deusa da ilusão. Talvez você viva a vida iludido, né? Sonha o bêbado com aquela cachaçinha boa. Sonha aquele que está na escassez com o prêmio da loteria. Sonha Brutus em matar César. Sonha a donzela com o príncipe encantado. Que triste é a ilusão da vida. Anda-se iludido Vicente e toda a gente. Também anda iludido Raimundo e todo mundo. Triste pessoas que vivem perdidas em suas vãs ilusões. E essa é Maia, é aquela que cobre o véu da verdade. Em contrapartida, ele também é filho de Zeus. Zeus é a verdade. Zeus é o que é, representa as coisas como elas são, é a integridade, é o criador dos criadores dos universos, né? Zeus, Deus, Zeus, Deus, Zeus, Deus. Zeus está no céu, sobre as nuvens, ele é o dono do raio, e aí tem todo esse mito desse poder. Então Hermes, ele é filho do mundo celestino com o mundo maiável, com o mundo ilusório, esse mundo que tem nascimentos e mortes, esse mundo que é considerado o Sansara, esse mundo que tem uma virtude de ser passageiro. Então Hermes, ele já começa trafegando pelos dois mundos. Porém, quando ele nasce, ele fica com Maia, e Maia pega Hermes e leva Hermes para a caverna. Talvez a sua inteligência, o seu Mercúrio filosofal, ele esteja preso na sua caverna, nas suas questões interiores. Já percebeu que existe algumas pessoas que só ficam olhando para o seu umbigo, algumas pessoas que não conseguem nem se perceber direito, só ficam vivendo as suas vãs fantasias? Pode ser que a inteligência dessa pessoa esteja aprisionada dentro da caverna psicológica dela. Então Maia, a primeira coisa que ela fez com essa inteligência, com Hermes,
foi aprisionar ele dentro da caverna e enrolou ele num pano sobre si mesmo. E aí repare que talvez as pessoas vivendo a vida, elas estejam enroladas nas suas próprias ilusões, nas suas próprias mentiras psicológicas interior. Porém, teve um momento que essa ilusão maia deu as costas para Hermes Trismegisto, e na hora que ela deu as costas para Hermes Trismegisto, Hermes, a inteligência, se desenrolou. E quando ela se desenrolou, ela saiu de si mesmo, ela percebeu uma luz lá na ponta da caverna, uma luz no fim do túnel, e ela viu que aquela luz era um buraco de uma fechadura, e aí Hermes veio e passou pelo buraco da fechadura. Então Hermes é a chave dos grandes mistérios, ela abre as portas, abre os portais. Hermes é aquele que nos conecta na consciência, desde o interior da nossa caverna até a percepção da verdade cósmica. Essa é a essência do Mercúrio filosofal. E aí Hermes passa pelo buraco da fechadura, ele vai para o outro lado, para outra margem. Quando ele sai da caverna, ele sai de si mesmo, ele olha para o céu e vê Apolo, o seu irmão. Apolo, pega a senha dessa palavra comigo. Não é o polo de dentro, não é o polo de fora, não é o polo de cima, não é o polo de baixo, não é o polo da direita, não é o polo da esquerda, é Apolo. Apolo, o sol, o centro da nossa consciência. Apolo, o senso do nosso discernimento. Apolo, a nossa iluminação, a nossa capacidade de perceber as coisas como elas são, a nossa lucidez, a nossa sobriedade, o nosso discernimento. Então Apolo, quando Hermes encontra com Apolo, Hermes vê, a inteligência vê que o sol, o pastor original, ele tem um rebanho. Aí Hermes, a inteligência muito esperta, vai e rouba a metade do rebanho de novilhos de Apolo. Olha só para você ver, a inteligência, a comunicação, ela tem um poder de conquistar as multidões, ela tem um poder de conquistar os povos, ela tem um poder de arrebatar uma parte do rebanho alheio. E aí Hermes pegou esse rebanho, e aí nesse momento, para não deixar pistas de que ele estava roubando o rebanho, ele pegou galhos de uma árvore chamada salsa-parrilha, ou salbugueiro chorão, e aí ele amarrou esse salbugueiro chorão no rabo desses novilhos, e à medida do tempo que esses novilhos foram andando, eles foram apagando os rastros que eles iam deixando. Então o Hermes, ele passa a ser considerado como o rei dos ladrões, né? Essa sabedoria da inteligência, quando a inteligência ela entra na esperteza, quando ela está na maldade, acaba que ela rouba para gerar próprios favores. E aí Hermes pegou a flauta do Pan, o fauno, esse personagem que tem a perna de bode e tem a cara de bode e fica tocando uma flauta. E aí esse personagem com cara de bode chamado Pan, o Hermes foi lá e roubou a flauta do Pan, deixou a flauta do Pan perdida no meio do caminho para condenar o Pan ao crime, pois o Pan tinha uma aparência não tão bela para os olhos da sociedade, e aí como ele é muito julgado, ele é muito mal julgado, pode ser que eles acreditassem que o Pan tinha feito esse roubo. Aí o Hermes Trismegisto, muito esperto, ele guardou a metade do rebanho do Apolo dentro da sua própria caverna. Quanta sabedoria grega, hein? Tem muitos líderes que estão enjaulando o rebanho dentro da sua própria caverna. Existem muitas doutrinas onde que o líder é aquele tipo de pessoa que mete medo, não mete metas. Então fique muito atento. A liderança boa, ela está colocando metas e objetivos, propósitos para você ter um bom direcionamento de vida e alcançar o seu sucesso. E quando o líder estiver colocando muito medo no seu caminho, muito obstáculo no seu destino, te reprimindo em seu inconsciente, fuja desse buraco. Isso é muito especial. E aí o Hermes prendeu a metade daquele rebanho dentro da caverna, matou 2 novilhos, matou 2 bezerrinhos, dividiu esses bezerrinhos em 12 pedaços. Hermes separou a tripa dos bezerrinhos no canto, pegou aqueles 12 pedaços e foi até Olimpo. Quando Hermes entrou dentro de Olimpo, o mundo dos deuses, lá existiam 11 deuses, e Hermes serviu a cada um dos deuses com um pedaço daquela carne fresca.
e aí sentou no 12º lugar e comeu com os deuses. Hera, a esposa de Zeus, ficou encantada com o tamanho da sabedoria de Hermes Trismegisto. Olha que interessante, essa inteligência, quando ela está servindo os deuses, ela se conecta com os deuses e se alimenta com os deuses de Olimpo. Então, quando você estiver no ato de servir, no ato de prestar um bom serviço para a humanidade, no ato de distribuir em forma de caridade, pode ser que através desse ato de devoção, de amor, de oferenda e de entrega, a sua inteligência se conecte até a substância mais divina do universo. E aí Hermes foi e serviu todos os deuses, fez o banquete, se sentiu como um deus. Hera achou Hermes muito querido e falou com Hermes o seguinte: Hermes, você sempre pode vir em Olimpo, somente quando você estiver servindo. Você só poderá vir em Olimpo quando você estiver servindo. Então a inteligência só poderá ir até os céus, ir até os deuses, quando ela estiver servindo de forma nobre o desenvolvimento da humanidade. Quanta sabedoria no mito grego. E aí depois Hermes voltou para sua caverna, ele se enrolou de novo como se nada tivesse acontecido, ficou lá deitadinho e aí Maia voltou para a caverna. Só que nesse meio tempo Apolo percebeu que Hermes que tinha roubado o novilho dele. O Apolo, a verdade, foi contar aquele acontecimento para a deusa da ilusão. E aí Maia não acreditou na verdade. A ilusão não acreditou na verdade. Então imagine que você entre num estado de meditação, ilumine a sua consciência através desse amor devocional, desse ato de servir o todo, de servir o universo. E aí nesse estado de transcendência você se conecta com os deuses, a ponto de ver os deuses de Olimpo. Aí depois você enfrasca, volta para essa realidade. E aí você tenta contar a sua experiência mística e espiritual para uma pessoa que está iludida, e essa pessoa que está iludida, ela não acredita. Isso é muito incrível. E aí Apolo foi até Zeus, o pai de Hermes, o Senhor da Verdade, e contou toda aquela história. Zeus invocou Hermes até o tribunal da justiça divina, e Hermes sendo invocado por Deus, Hermes ele era muito pequenininho perto de Zeus, e aí Zeus manifestou o raio e fez com que Hermes fizesse um juramento. Pois quando Hermes chegou lá, ele contou somente mentira. Ele mentiu toda a história, ele não falou nada que aconteceu. E Zeus ficou muito furioso, fez aquele raio que ele tinha manifestado crescer, apontou o raio para Hermes e disse: se você contar mais uma mentira aqui em Olimpo, eu te despedaço. Zeus fala com ele. Então eu te obrigo a você contar sempre verdades. Aí o Hermes vai, aceita o juramento e fala que iria contar sempre verdade, porém nem sempre precisava de contar as verdades por completo. Daí vem as meias verdades, daí vem o mito de que o universo, a sabedoria cósmica universal, ela é baseada em meias verdades, nunca absoluta. A gente sempre percebe somente uma parte e nunca o todo universal. E aí o Hermes ficou com esse princípio da sabedoria hermética. Zeus queria dar para ele um presente e deu para ele um presente, assim como ele dava um presente para todos os seus filhos. Zeus deu para Hermes uma sandália alada, uma sandália com asas de beija-flor, para que ele pudesse ir e vir rapidamente sempre que quiser. O beija-flor ele é o único pássaro que ele para no ar, que ele dá ré, ele voa para cima, ele voa para baixo, ele voa para todos os lados. E aí Zeus presenteia Hermes com esse presente extremamente sublime. Hermes vai, mata uma tartaruga, volta para casa, mata uma tartaruga, pega as tripas daqueles novilhos. Lembra que ele pegou 2 novilhos, cortou em 12 pedaços para levar para o Olimpo? Hermes pega a tripa, faz dessa tripa um instrumento de corda, faz uma harmonia, uma lira e leva de presente para Apolo. Olha que interessante. Então, quando você fizer das tripas do coração para você gerar uma harmonia na sua vida, isso é muito profundo. Então, pegue o lixo da sua vida e recicle. Faça da sua vida uma plena harmonia, uma obra de arte. E quando você alcançar esse estado de beleza,
a sua inteligência vai se conectar ao Sol. E quando Hermes se conectou ao Sol, ele recebeu a bênção da cura através da vara de Asclépio. Então Hermes Trismegisto ele ganhou um par de serpentes aladas, né? Essas serpentes que são mantidas num bastão. Esse símbolo que está na mão do Hermes Trismegisto ficou conhecido como o caduceu de Mercúrio ou a vara de Asclépio. Asclépio é o deus da medicina. É dito que o Asclépio ele encarna no universo material como uma pessoa, então uma entidade espiritual encarnada no seu Bodhisattva, na sua alma humana, e ensina à humanidade a ciência de se curar, pois as pessoas eram primitivas e elas não sabiam cuidar de si mesmo. Então, o Hermes Trismegisto, ele ganha essa vara de Asclépio e ganha o dom da comunicação, o dom da autocura, o dom do autoconhecimento, o dom da sabedoria do seu mundo interior. E aí, na ciência hermética, acreditava que quando você conectar com a sabedoria do seu mundo interior, você consegue se conectar com a sabedoria do cosmos. Enfim, são estudos profundos. E aí, Hermes Trismegisto, ele tem vários mitos, ele tem várias lendas. Uma das lendas dele é que a Flora, a deusa da Flora, tem uma filha com Fauno. O nome dessa filha ela é Cora. Essa Cora depois se transforma em Perséfone. Cora, ela vive no paraíso encantado, ela vive no meio do bosque, no jardim do Éden. Até que um dia tem uma festa especial em Olimpo e o deus do inferno, o deus do submundo, chamado de Hades, ele vem e rapta Cora e leva Cora para o inferno. E aí lá no inferno ele deixa Cora despida e dá para Cora a liberdade dela fazer o que ela quiser. Então imagine que lá no inferno a alma fica despida e ela pode fazer o que quiser. Esse é o propósito. Todos os demônios podem ver ela despida, porém nenhum dos demônios pode tocá-la. E aí Cora passa a gostar desse mundo e ela fica ali com o Hades, né? Porque ali ela pode fazer o que ela quiser. E enquanto isso, Flora fica triste. Então o bosque que estava sempre florido e encantado entra numa crise no inverno, ele começa a morrer. E aí toda a natureza morre, os rios começam a secar, as árvores perdem as folhas, aí vem o inverno, é a tristeza da Flora. E aí Flora, todos os deuses, todos os seres encantados da natureza, eles vão até Flora e pedem para Flora voltar a dar flores, voltar a trazer belezas, e Flora fala que só faria aquilo ali se ela tivesse de novo a presença da filha amada querida dela. Então Hermes Trismegisto ele desce até o inferno, ele faz esse papel de resgate de Cora, e aí nesse momento Cora já se chama Perséfone, pois ela se adere ao mundo de Hades, ela passa por uma transformação, por uma revolução, e aí Hermes Trismegisto convence Hades de Hades deixar Cora voltar até Flora para alegrar o coração da mãe da natureza e assim a mãe da natureza voltar a expandir o seu brilho com imensa alegria. E aí Hades gosta tanto do Hermes Trismegisto que Hades dá para o Hermes um chapéu com asas. E o papel desse chapéu que o Hermes Trismegisto usa é um papel de que ele pode entrar à vontade dentro dos infernos, dentro dos submundos, que esse chapéu vai servir de proteção e nenhuma criatura diabólica vai poder incomodar o famoso Hermes Trismegisto. Olha quanta sabedoria no mito do chapéu. Meu chapéu está aqui, ó, queridíssimo do meu lado, amado do meu coração. E aí, essa ciência muito fina. Hermes ele tem o dom da comunicação e o dom do convencimento. Então ele consegue se comunicar com todos os seres, tanto os seres divinos do céu e tanto também com os seres demoníacos. E aí ele ganha essa bênção para passear à vontade no inferno. E a cada 6 meses ele faz o papel de transportador, de mensageiro, de guia das almas. Aí ele leva Perséfone direto para Flora mais uma vez, que é a chegada da primavera e do verão, no momento em que a natureza está esblandindo o seu brilho e o seu vigor. E aí ele vai e pega essa Perséfone depois de 6 meses e leva ela para o mundo de Hades, que é a época do inverno.
Então os gregos eles tentavam explicar as estações através desses mitos, e ali fala-se um pouquinho de Hermes Trismegisto. Porém, Hermes muitas vezes ele ficava chateado, ele ficava triste, desconsolado no mundo do meio, e ele ia para os bares beber com os homens, fazia amizade com todo mundo, ele tinha essa versatilidade de comunicação. Então Hermes representa aquele Deus que consegue sobreviver nos 3 mundos, consegue sobreviver nas situações mais caóticas de vida, consegue sobreviver, se dá bem com as situações intermediárias e também nas situações superiores de prosperidade e de abundância. Tem essa sabedoria, meus queridos, essa sabedoria do despertar da consciência, essa sabedoria de extrair ensinamentos para todas as situações. Hermes ficou conhecido como o mensageiro dos deuses, e aí para se levar uma oferenda para Hermes Trismegisto, deixava ela nas encruzilhadas, pois Hermes é o deus dos caminhos, ele está sempre cruzando os caminhos de todas as pessoas, e como ele é muito rápido, ele é muito veloz, eles deixavam na encruzilhada, pois a qualquer momento ele podia passar ali naquele caminho e levar a sua mensagem, levar a sua oferenda para os deuses ou para os demônios, já que ele se dá bem com todas as classes de seres. E aí os antigos deixavam 3 pedras, uma pedra em cima da outra, como um ponto marcado para esse deus Mercúrio, o Mercúrio da filosofia secreta, o Mercúrio da filosofia, da filosofia alquímica. E é isso, meus amados e queridos, por hoje é essas histórias. Depois nós vamos falar bastante de Thoth, nós vamos falar bastante do deus Mercúrio e da filosofia do Mercúrio alquímico, e também vamos trazer outras compreensões de outros avatares, outros seres que também são filhos de Maia, como Moria, como Ganesha, como Jesus, que é filho de Maia Mariá, Maia Mariá, Maia Mariá. E aí eu espero que essas histórias acrescentem um pouquinho de sabedoria mitológica na sua vida e na sua existência. Muito amor no coração, tamo juntos sempre.